E vamos lá, seguindo o conteúdo, né? Vamos para a página 55 agora, meu povo, onde nós vamos falar de etnia, tá? A população brasileira, pessoal, ela foi constituída ao longo dos 5 séculos por 3 grupos étnicos. Quais são esses grupos? Indígena, né? Lembra no passado quando eu falei que os europeus invadiram o Brasil, né? E descobriram o Brasil, e aqui tinha o quê? Os índios, os indígenas, eles trouxeram os africanos, os negros africanos, né? Então, quais são os grupos étnicos? Os indígenas, os negros africanos e os brancos europeus. Os brancos europeus, porque vieram eles e invadiram o Brasil, porque foi eles que descobriram o Brasil. Os indígenas, porque já moravam aqui, foram explorados pelos europeus, né? E os africanos, que eles trouxeram para ser escravizados junto com os indígenas, tá? Aí o que aconteceu com isso? Houve a miscigenação. O que é miscigenação? Cruzamento entre eles, entre indígena, negro africano, branco europeu, tá? E aí o livro de vocês fala o seguinte: a miscigenação ou cruzamento entre os grupos étnicos foi bastante intensa no Brasil, dando origem aos mestiços. Quando houve esse cruzamento entre esses 3 grupos, deu origem a mestiços ou pardos, tá? Mulato é a mistura, o cruzamento entre o europeu, o branco europeu, e o negro, que é o negro africano. O caboclo ou malecudo, que é a mistura de um branco, né? O branco europeu mais o indígena, que são os índios. E o cafufo, que era o cruzamento entre o índio e o negro. Então, os grupos étnicos, né, que são 3 grupos, eles formaram essa miscigenação, né? Deu origem a esses grupos étnicos, né, da população total hoje. Então, o livro de vocês fala assim: vejamos os dados oficiais a respeito dos diversos grupos étnicos da população brasileira. As cores que existem hoje de pessoas deu-se aonde? A esses 3 grupos étnicos que fizeram o quê? Tiveram os cruzamentos, que é chamado de miscigenação, e deu origem a essas cores que tem hoje. Então, no livro de vocês tem uma tabela, para quem tem livro vai ver aí, para quem não tem eu vou falar. Brasil, grupos étnicos da população total. Então, tem as etnias. O que é etnia? São as cores. Então, tem brancos, negros, pardos, amarelos e indígenas e não declarados. Aí existe a porcentagem de população no ano de 1950, 1980 e no ano de 2010. Vou ler para vocês entenderem que os negros aumentaram, os brancos diminuíram, entendeu? Devido ao quê? A esse cruzamento. No ano de 1950, existia 61% de brancos, 11% de negros, 26,5% de pardos, 0,6% que não chegava nem a 1% de amarelos e indígenas, e existia 0,2%, né, de não declarados. No ano de 1980, de 61% de brancos passou para 54%, diminuiu a quantidade de branco. Negros, de 11% passou para 5,9%, também diminuiu a quantidade de negros, tá? Pardos, né? Lembrando que pardo é o quê? O que é o pardo? O pardo é a mistura, né, do branco com o indígena. O pardo, ele aumentou, ele passou de 26% para 38%. Então, a maioria da população hoje ela é parda, a maioria, né? Indígenas permaneceu na mesma quantidade e os não declarados aumentou de 0,2 para 0,3. Em 2010, os brancos, de 61% que foi lá no início,
Em 2010 ele estava 48%, ou seja, diminuiu. Essa diminuição de branco fez o aumento dos pardos crescerem. Então, 48% de branco, 6,8% de negros. Então, os negros eles aumentaram, mas não o tanto que deveria, porque lá no início eles tinham 11% e hoje nós somos, né, em 2010 era só 6,8%. Pardos começou com 26%, passou para 38% e em 2010 estava em 43%. Aumentou, né, quase que o dobro. Amarelos indígenas subiu também, passou de 0,6 para 0,9. E os não declarados diminuiu, que no início era 0,2, depois passou para 0,3 e no final, em 2010, ele voltou para 0,1%. Isso é fontes de recenseamento feito pelo IBGE no ano de 1950, 1980 e 2010, tá, pessoal? Aí, o que esses dados mostram que eu acabei de falar para você? Eles demonstram que, ao contrário do que a gente pensava, até recentemente, o Brasil não é um país de maioria branca ou de origem europeia, não, tá? A população brasileira é bastante miscigenada, ou seja, existe uma mistura muito grande entre indígena e branco europeu, indígena e negro, indígena negro e branco, negro e indígena. Existe uma grande mistura, né? Com intensos cruzamentos entre brancos, africanos e negros. Então, não pensem vocês que o Brasil quer mostrar o quê? Que a maior parte, né, do Brasil é branca, que não é. Que diante do censo ou recenseamento demográfico, nós somos o quê? Nós somos uma população brasileira bastante miscigenada. Não esqueçam essa palavra, tá? Ainda na página 55, nós vamos falar os negros ou afro-brasileiros, tá? Vou deixar para falar no próximo vídeo, senão vai ficar muito comprido.